tá? Então, fiquem à vontade de cortar aí quando vocês acharem necessário, tá bom? Não, pode ficar mas a gente não tem um tempo pré-definido não, viu, Newton? Então tá ótimo. Então, você fica à vontade aí, viu? Beleza. Então tá jóia. Só vou pedir ao Rui aí que faça as apresentações aí iniciais. Certo. Bom, então, o pessoal que está assistindo hoje a palestra é da Balmer, né? O engenheiro Newton e a Monique são da Balmer. Eu vou deixar que o Newton e a Monique se apresentem, façam a auto-apresentação, mas eles vão falar sobre a parte de cibersegurança para nós. Ok. Monique, quer se apresentar primeiro? Pode ser. Então, vamos lá. Meu nome é Monique, trabalho na parte de marketing, né, da Balmier, eu faço parte de divulgação, eventos, palestras e afins. A Balmier, posso apresentar um pouco da empresa? Pode. Eu posso deixar isso para você? Pode deixar, você achar melhor. Tá. Resumidamente, a Balmier tem mais de 15 anos no mercado, a gente já trabalha com a parte de comunicação para redes industriais, a gente agregou parte de cibersegurança, né, dos últimos anos para cá. A gente sempre tenta trazer inovações tecnológicas para a indústria e trabalhar principalmente em indústria 4.0. O Newton, que é o nosso diretor técnico, vai explicar um pouco melhor. Eu vou deixar agora ele para se apresentar e falar um pouco mais sobre isso. Joia. Bom, boa noite a todos. Como a Monique falou, meu nome é Newton de Carvalho Fernandes, eu sou o diretor técnico de marketing da Balmier. A minha experiência é o mercado de automação. Eu, desde 98, trabalho com automação industrial. Trabalhei em empresas como a General Electric, e o nosso pessoal vem de empresas como a Rockwell, como a BB. Então, o nosso background é automação industrial. E a ideia inicial da Balmier foi fornecer a possibilidade de fazer conexões no ambiente industrial. Então, a gente começou a perceber que todo mundo falava muito de Ethernet, muito bom, só que como é que a gente trazia esse ambiente Ethernet do corporativo, né? Tem gente que gosta de chamar do carpete, né? Para dentro das fábricas. Então, esse foi o nosso intuito, poder conectar as máquinas e processos industriais dentro de nossos clientes. E como a Monique falou, com o passar do tempo, a gente foi tendo a necessidade de colocar um pouquinho mais de recursos nas nossas soluções. Então, a gente começou a trabalhar inicialmente com switches e roteadores, depois passamos para computadores industriais, depois a gente foi para os sistemas de gerenciamento remoto, comunicação remota, passamos pela parte de cibersegurança e agora a gente, além da parte de cibersegurança, a gente está trabalhando também com a parte de edge computing, né, que é uma coisa que tem crescido bastante nesse ambiente da indústria 4.0, tá bom? A minha função dentro da Balmier é ser o responsável por introduzir novos produtos, novas tecnologias, fazer as apresentações em eventos, ou seja, ajudar o nosso pessoal a divulgar um pouquinho essa nossa parte técnica, com o intuito de tentar entender um pouquinho o que nosso cliente precisa, tá? Não vou falar muito mais da Balmier, e a gente vai tentar conversar um pouquinho. Professor, eu não sei como é que vai ser a ideia das perguntas, deixa tudo para o final, é isso? Normalmente a gente tem feito no final a sessão de perguntas e respostas, mas que se alguém tiver alguma coisa para perguntar e se você não se importar, que interrompam. Não, eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais interativa, então se vocês tiverem perguntas, fique à vontade, tá? Não precisem esperar acabar, nada disso, sintam-se à vontade, tá bom? Ok, obrigado. Bom, muito bem, gente. Prazer imenso realmente estar aqui participando desse evento de vocês. Eu já falei com o professor Rui, eu acho que a ideia de trazer profissionais da indústria para falar no curso de vocês é extremamente importante e espero que eu possa agregar alguma coisa para vocês. A ideia da minha apresentação hoje é cibersegurança, mas eu vou falar de cibersegurança focado para a indústria. E aí vocês veem aquela primeira pergunta, tá bom, qual é a diferença de eu falar
de uma cibersegurança na indústria ou num ambiente corporativo, se eu estou falando de rede Ethernet, se estou falando de acesso à internet, o que muda? Na verdade, para a gente poder entender um pouquinho disso que eu vou falar, eu só queria rapidamente mostrar que quando eu falo de indústria e quando eu falo de enterprise ou corporativo, eu estou falando de tecnologias muito semelhantes, às vezes até a mesma tecnologia, mas são mundos muito diferentes. Então, aqui meu intuito não é dizer qual é mais importante que o outro, porque eu não vou conseguir falar isso, porque, na verdade, os dois são extremamente importantes, mas eu queria deixar claro que eles são muito diferentes. Então, só para a gente começar, quando eu falo de tecnologia de informação, o nosso conhecido TI, eu estou falando basicamente de aplicações que envolvem computadores e hardwares que têm a responsabilidade de produzir, transmitir e armazenar dados tipicamente num ambiente enterprise, né? Ou seja, num escritório, num banco, numa sala de controle climatizada, é disso que eu estou falando. Ele está associado com funções do tipo de faturamento, gerenciamento de ativos, troca de e-mails, troca de mensagens e assim por diante. Aqui o que eu quero dizer para vocês é que a prioridade principal de um time de TI é a confidencialidade da informação, tá? Então, ou seja, ela tem que trafegar de um lado para o outro extremamente confidencial, ou seja, eu tenho que ter isso criptografado e ninguém pode entender o que está passando, a não ser as duas pontas que deveriam receber essa informação. Muito bem. Quando eu falo em automação, ou TO, que a gente gosta de chamar, tecnologia operacional das operações, na verdade ela é uma rede de computação industrial, mas a gente está falando de sistemas de hardware e software que monitoram equipamentos e processos nas mais diversas indústrias. E quando eu falo nas mais diversas indústrias, eu estou falando desde um simples fabricante, uma simples máquina que fabrica uma coisa na minha casa, até uma indústria farmacêutica, passando por uma petroquímica, passando por uma indústria de cimento, e aí vocês podem imaginar como essas indústrias vão crescendo. Uma concessionária que vai fazer a distribuição de energia, a geração de energia e assim por diante. É muito normal a gente ver nesse mundo de automação termos próprios utilizados nesse mundo, como PLCs, RTOs, IEDs, sistemas escadas, né? E normalmente esse termo é muito familiar para os engenheiros envolvidos nesses sistemas. Uma coisa importante aqui é que, diferente do que acontece no corporativo, os sistemas aqui envolvidos normalmente são proprietários, ou seja, eles são feitos para trabalhar com determinados fabricantes apenas. Então, vocês vão ver que a gente começa a criar pequenos silos, fabricante A, fabricante B, fabricante C e assim por diante, né? O ambiente é agressivo, imagina você trabalhando dentro de uma subestação elétrica, ou dentro de uma plataforma, ou numa mineradora, imagine questões de umidade envolvidas, temperaturas envolvidas, muita coisa diferente do mundo carpete, né? E aqui, a prioridade do pessoal de automação não é tanto a confidencialidade da informação, e sim a disponibilidade da rede. Eu tenho que garantir que a rede não pare de funcionar, aconteça o que acontecer. Faz sentido isso, né, gente? Quer dizer, TI, eu tenho que fazer ela ser confiável, confidencialidade, e aqui eu tenho que ter ela disponível para o meu processo não parar. Se eu estiver falando muita bobagem, vocês me interrompam, tá bom? Não, tá perfeito. Vamos lá. Imagina, tá bom? Não, tá tranquilo. Oi? Tranquilo aí? Não, bobagem não, tá bom? Que bom, que bom. Então, tá bom. Para a gente entender um pouquinho mais o que eu quero dizer, quando eu falo da cibersegurança industrial, o que é importante falar para vocês? Existe vários organismos, várias organizações que são responsáveis por coletar todas as informações de vulnerabilidade existentes em equipamentos industriais, não só industriais. Então, se você pegar lá um switch da Cisco, aqui vai mostrar, né, aqui é a Industrial Control System Cyber Emergency Response Team, ele vai mostrar para a gente quais são as vulnerabilidades que o produto tal da Cisco tem, ou da Rockwell na automação tem, ou da Hirschmann, que é o que eu distribuo, tem. Ninguém foge disso, porque existem vulnerabilidades que nem sempre foram testadas. Então, esse órgão, ele
Ele publica todas essas vulnerabilidades e diz como resolver essas vulnerabilidades, tá? Bom, isso aparentemente é uma coisa interessante, mas aqui alguns exemplos de vários fabricantes, vocês podem ver aí, que eu tenho Rockwell, tem Siemens, tem Moxa, vários fabricantes, ninguém tá livre de ter essas vulnerabilidades, mas não sei se vocês concordam comigo, mas isso passa a ser uma faca de dois gumes, né? Porque quando eu tenho uma informação de vulnerabilidade, essa informação está disponível para todo mundo. Então, se eu sei que o equipamento X que está rodando no meu processo tem uma vulnerabilidade, não sou só eu que sei. Todo mundo no universo sabe dessa vulnerabilidade. A questão é, será que eu consigo resolver aquela vulnerabilidade? Quando a gente fala de TI, isso é muito simples. Eu vou lá, faço uma atualização de firmware, eu, entre aspas, paro de receber e-mails por 5 minutos e o problema está resolvido. Agora, será que eu posso parar um processo de um alto-forno por 5 minutos para fazer um upgrade? Né? Será que eu posso parar uma plataforma por 3 minutos? Eu costumo dizer que 3 minutos um processo desse parado dá tempo de eu mandar o funcionário embora, contratar um novo funcionário, treiná-lo e fazer ele entrar no meu lugar. Né? Porque eu não posso parar o meu processo. Tá claro, gente, o que eu estou falando? Todo mundo me acompanhando? Sim. Muito bom. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Então, assim, o conhecimento hoje disponível na internet, ele permite que os ataques cibernéticos sejam feitos por pessoas cada vez menos com cada vez menos conhecimento. Por quê? Porque as ferramentas começam a estar disponíveis já na internet, né? Então, se vocês olharem aí nesse gráfico da direita que aparece aí, essa linha vermelha, ele está mostrando que nos últimos anos aí, a sofisticação do ataque cresceu muito. Em contrapartida, essa linha verde tracejada é a linha do conhecimento do atacante. Ela foi diminuindo. Por quê? Porque as ferramentas estão prontas na internet. Eu não preciso ser um expert para usar uma ferramenta de intrusão hoje numa rede, né? Então, o que a gente tem que se preocupar? Que à medida que eu estou colocando os meus processos no meu sistema, eu tenho que ter o cuidado de me preocupar se eu estou introduzindo sistemas novos que já estão, vamos dizer assim, fabricados com essa preocupação. Isso aqui é que agora eu vou fazer um outro, vou abrir aspas aqui. Quando a gente fala em TI, normalmente todos os equipamentos que eu coloco, eles ficam rodando lá por no máximo 5 anos, daqui 5 anos eu troco esse equipamento e ele já está brand new, ou seja, eu tenho a última moda em tecnologia, segurança, acesso, velocidade, está tudo rodando. Quando eu falo em automação, eu tenho produtos rodando por 15, 20, 25 anos, e mais do que isso, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, segurança cibernética não era uma preocupação. Então, esses equipamentos não fazem nem ideia do que seria um ataque cibernético. Então, olha como a gente começa a estar vulnerável nesse tipo de aplicações já legadas, né, que a gente tem dentro de nossas empresas, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Bom, aí o pessoal começa a preocupar, Newton, mas as nossas empresas, elas são isoladas. O meu processo não tem ataque na internet, porque eu não tenho nem acesso à internet, ela é totalmente fechada no meu processo. Então, aqui é uma informação importante para a gente. Olha aqui, as pesquisas mostram para a gente que, primeiro, 80% de todos os ataques, melhor, incidentes de segurança que acontecem dentro de uma empresa, elas são não intencionais. Só 20% são intencionais. Mais do que isso, ele mostra para a gente que desses 20% intencionais, 53% são feitos por pessoas de dentro da minha empresa que, por algum motivo, não estão felizes com o comportamento, por exemplo, do chefe. Só 47% vem de ataques de hacker externos.
Então, estou falando de metade, né? Então, se eu pegar metade dos 20%, apenas 10% de todos os incidentes cibernéticos vêm do mundo exterior para dentro da minha empresa, tá? O resto, ele acontece dessa forma, né? Então, vocês vão ter dividido em erros humanos, em vírus que foi inserido dentro da minha planta. Você fala, mas como inseriu dentro da minha planta se eu não tenho acesso à internet? Eu vou mostrar isso para vocês. E erros e problemas de equipamento. Então, percebam, aquela preocupação de, vai parar, eu não tenho que me preocupar porque eu sou isolado, a gente chama de air gap, né? Eu não tenho conexão física da minha planta com o meu corporativo. Esqueçam isso. Isso não é verdade num processo industrial, tá? Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de indústria, aqui são alguns exemplos de problemas que a gente teve já na indústria. Aqui, na indústria de água e tratamento de água. Aqui, alguns exemplos das indústrias químicas. Aqui, alguns exemplos na indústria de petróleo, oil and gas, tá? Então, a gente já tem eventos acontecendo em todos os tipos de plantas industriais que vocês possam imaginar. E agora, aqui numa planta de energia. E agora, uma informação importante. Os incidentes cibernéticos em 2019 foram o segundo principal motivo de parada dos sistemas industriais no Brasil, com cerca de 41%. Olha que absurdo isso, gente, tá? Então, como é que eu evito isso? Por que isso acontece com tanta frequência? Eu vou tentar tirar a gente tirar essas informações ao longo da nossa apresentação. Newton. Dá licença, Newton. Claro, por favor. Tem aquela barrinha, aquela informação ali embaixo, do Google Meet. Se você puder arrastar ela para um dos lados, isso. Deixa eu voltar aqui. Ela está tampando algumas imagens. Tá bom, obrigado por avisar. Obrigado. Bom, então, as pessoas podem normalmente me perguntar, Newton, mas aí eu não tenho problema, então eu faço o meu sistema ser extremamente fechado com sistemas de segurança, monitoramento, análise de vulnerabilidade e resolvo o meu problema, né? Aqui a gente tem dois problemas, além desses problemas que eu quero resolver, é que vocês imaginam quanto isso vai custar. Na prática, fica inviável. E outro ponto, segurança, ela é inversamente proporcional à velocidade de processo. Quanto mais processos de segurança eu tiver, menos velocidade de manutenção eu tenho na minha planta. Faz sentido isso, né, gente? Eu vou dar um exemplo. Quando vocês estão na casa de vocês, se eu precisar sair correndo, entrar correndo na minha casa, ou sair correndo na minha casa, e eu tiver só a chave principal, é muito simples. Por outro lado, ela não é segura. Então agora eu vou colocar uma chave tetra em cima, vou colocar um alarme. Perceba o que eu estou falando? Ela ficou muito mais segura, mas o tempo para eu acessar o processo é muito mais demorado. Estão comigo, gente? Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? As empresas, e aí cada caso é um caso, elas têm que encontrar o ponto determinante onde a usabilidade do processo não fique comprometida por questão dos controles de segurança, tá? Então, isso é uma função de cada uma das empresas, e essas empresas, elas têm que entender até onde elas podem ir na questão de segurança para que não comprometa a usabilidade e o processo de manutenção dessas empresas, tá bom? Então, não adianta eu falar, bom, agora eu vou fechar tudo e que resolver um problema. Não resolve, eu continuo sem ter disponibilidade para o meu time de manutenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses sistemas. Bom, vamos falar um pouquinho de evolução aqui. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre isso, mas quando eu falo de TI, os nossos principais focos são nessa ordem: confidencialidade da informação, integridade da informação e disponibilidade da rede. Quando eu falo de TO, automação, as prioridades são, primeiro, a disponibilidade da minha rede, depois integridade e depois confidencialidade. Agora, surgiu também mais um outro nível que a gente chama de proteção. O português não permite que eu faça essa tradução adequada, mas aqui eu estou falando não de secure, eu estou falando de safety.
Ou seja, é a proteção do processo, é a proteção das pessoas envolvidas nesse processo, né? Deixa eu dar alguns exemplos. Se eu tiver um problema numa rede dentro de um banco, teoricamente eu vou perder muito dinheiro porque essa rede parou de funcionar. Ok. Agora, quando eu paro de funcionar uma plataforma, por exemplo, além de eu perder muito dinheiro, eu vou ter o comprometimento de pessoas envolvidas nesse processo, porque essa plataforma ela pode explodir e, eventualmente, ela pode causar morte dessas pessoas, né? Então, essa proteção que eu estou falando a automação, ela se preocupa também com a proteção de vidas humanas e do processo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala também em automação. Por isso que eu tenho que pensar em processos resilientes, processos de simples manutenção e processo seguro. Por isso que a gente tem que brincar com aquelas duas retinhas, né, que eu acabei de mostrar no gráfico anterior, tá bom? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Muito bem. Quando a gente fala de questões de segurança em rede de automação, no final do dia, a gente vai perceber que elas estão envolvidas sempre em 3 categorias principais. Do ponto de vista de um hacker, nós já vimos que não é o principal problema que eu tenho, mas vamos imaginar que eu fosse, eles são alvos fáceis, a automação é um alvo fácil para mim. Por quê? Porque eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum sistema de atualização e segurança. Lembra que eu falei isso? Eu não posso parar o meu processo para atualizar toda hora o meu sistema que tem uma vulnerabilidade. Eu tenho que esperar slots de manutenção. E isso nem sempre é possível em menos de 6 meses ou em menos de 1 ano. Imagina quanto problema eu não posso ter nesse caso aí. Outra coisa, os PLCs, os controladores, os RTUs, eles são otimizados para controle de I/O em tempo real, e não para robustez da rede. Lembra que eu falei? Muitos deles estão rodando ali há mais de 15, 20 anos. Isso não era uma preocupação. Então, são alvos fáceis, número 1. Número 2, eu tenho múltiplos pontos de entrada na minha rede. A maioria dos incidentes de segurança se origina de um segundo ponto de entrada de rede. Eu gosto de fazer sempre uma brincadeira, tá bom? Se você está na faculdade, por exemplo, né, a gente está hoje na Universidade Federal aí de Tecnologia do Paraná. Se eu, Newton, deixar cair um USB no estacionamento e alguém achar esse USB, o que vocês acham que vai acontecer com isso? De 0 a 100%, quanto vocês acham que vão colocar isso no computador? Mais de 50%? Muita gente, né? Muita gente. E isso acontece também na indústria. O cara acha um USB ou ele traz um USB de casa. O pessoal de TO, de TI, fez um sistema de segurança de firewall absurdo. O cara acha que ele pode pegar um USB na casa dele lá e plugar no computador industrial. Ou então, eu tenho uma máquina que está com problema, e eu contrato um prestador de serviço de terceiro, que ele põe o notebook dele na minha rede, e o notebook dele está carregado de vírus. Vocês perceberam que não faz diferença se eu estou com conexão com a internet ou não? É isso que eu quis dizer. Ou seja, segundo ponto, várias opções de entrada na minha rede. E aqui talvez seja a coisa mais crítica na automação, é que as redes, elas não são segmentadas, né? Quando eu falo de TI, é muito simples, é muito fácil você achar lá uma camada de switches, depois uma camada de switch de backbone, depois uma camada de roteador, depois uma camada de firewall. Eu estou segmentando isso em camadas diferentes. Isso é muito raro na automação. Na automação, a gente diz que isso são redes flats. Ninguém se preocupa em criar níveis diferentes na automação. Está melhorando isso, mas o normal até hoje não é assim, né? Então, o que significa isso? Significa que, dessa forma, os resultados eles são espalhados muito rapidamente, né? Então, se eu tiver um problema numa rede flat, numa rede corporativa, que eu tenho vários degraus, é muito mais fácil que esse problema não suba para o próximo degrau. Mas quando eu só tenho uma única área, fica muito mais fácil isso ser propagado para todo o meu processo e toda a minha rede muito rapidamente. Muito bem. Aí vem
Aí vem também um outro problema, né? Quando a gente fala de segurança nas indústrias, as pessoas vêm e dizem para mim assim, mas isso nunca vai acontecer comigo. Aí eu falo, por que não vai acontecer? Porque eu tenho o que a gente chama de segurança por obscuridade. O que significa isso, né? Significa dizer assim, o meu sistema não é conhecido lá fora, eu sou tão pequenininho, eu estou protegido, não tenho acesso à internet, ninguém se preocupa comigo. Então, essa é um achismo de que ninguém vai se preocupar com isso. Depois, segurança pela minoria. O meu nicho de mercado é tão pequeno, para que alguém gostaria de ter acesso a essa informação? Olha o que eu falei. Aqui ele fala acesso às minhas informações. Eu não estou preocupado com as suas informações, eu estou preocupado com a disponibilidade da sua rede, com a disponibilidade de todo o teu processo. E outra coisa, que é o mito de que ninguém vai entrar na minha rede porque eu uso equipamento tão antigo que os hackers são tão evoluídos que ninguém se interessa por isso. Mentira, né? Eu já mostrei para vocês que eu tenho problemas que acontecem de dentro da fábrica, né? Não preciso que ninguém de fora que atrapalhe. Eu já tenho problema interno suficientemente grande para parar o meu processo, se for o caso, de uma má conduta que alguém possa ter, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia, né? A McAfee, né, que faz antivírus, ela deu uma informação de que houve um crescimento para o sistema operacional do Mac, que era considerado mais seguro, isolado, nicho, de 744% só entre 2016 e 2017. Isso porque ele era um nicho, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Outro mito que o pessoal acha que não vai fazer com que a gente não tenha problema é o que a gente chama de air gap, ou seja, eu não tenho nenhuma conexão da minha planta com a internet, né? Já mostrei isso para vocês que isso não é verdade, porque eu posso colocar, por exemplo, um USB no meu sistema, e aí ele vai entrar no meu processo do mesmo jeito. Eu posso fazer a entrada de um computador de uma pessoa que veio dar uma manutenção no meu processo, e o sistema vai entrar do mesmo jeito, né? Então, assim, a parte mais vulnerável do nosso processo é, infelizmente, o ser humano, né? Então, o ser humano, ele pode trazer de casa, por exemplo, um USB, pode aceitar um USB de um colega e colocar dentro do meu processo. Então, essa história de que, eu não tenho conexão física, eu estou protegido, esquece. Isso não é mais verdade, tá bom? Bom, deixa eu mostrar uma coisa importante para vocês, que é assim, aqui eu tenho um sistema bem simples de conexão entre o chão de fábrica e o mundo corporativo. Isso começou a acontecer efetivamente por volta dos anos 2000, onde a gente começou a usar computadores, os PCs, dentro do ambiente industrial. E aí eu comecei a trazer as mesmas tecnologias do TI para a minha automação, né? Só que nós temos um problema, né? O pessoal de TI, eles já estavam acostumados a toda vez que aparecia um vírus ou uma vulnerabilidade, eles estavam acostumados a resolver aquilo com uma atualização de patch, com uma atualização de firmware. O pessoal de automação não tinha isso. Então, o que aconteceu? Você imagina que o TI, ele demorou 15 anos, vamos imaginar assim, 10 anos para começar a ter os primeiros problemas de cibersegurança, lá 20 anos atrás, só que a tecnologia, quando entrou na automação, ela trouxe a parte boa, mas trouxe também todas essas vulnerabilidades. Só que só tem uma diferença, a automação não estava preparada para lidar com essa vulnerabilidade. Os produtos envolvidos nesse processo há 20, 30 anos, não tinham essa capacidade, né? Então, foi aí que a gente começou a ter os nossos pequenos problemas. Beleza. O que eu quero falar para vocês é que, eu acho que já está claro no que eu comentei com vocês agora, é que defesa perimetral, essa defesa pelo lado de fora, ela não é suficiente, né? O que o pessoal gosta de fazer e fala é isso, ó, eu tenho a minha indústria, eu tenho a minha empresa, e ela está cercada perimetralmente com firewalls, tá bom? Será que isso é suficiente para o nosso processo? Né? Na verdade, não. Para a indústria, isso não serve. A gente precisa
entender que a abordagem de defesa por perímetro, ela não é mais suficiente para uma indústria, seja ela qual for, né? E eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Aqui eu já dei um exemplo, né? Então, aqui, ó, se eu, por acaso, tiver todo um sistema de firewall e precisar trazer um prestador de serviço para dentro do meu processo, de novo, não adiantou absolutamente nada eu ter gasto uma baita quantidade de dinheiro para proteger todo o perímetro da minha indústria, porque ele já está lá dentro. Eu ajudei o cara a entrar, eu dei a chave para ele, né? Então, não resolve. Como é que a gente faz para resolver isso daqui? Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês, o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é aquele mesmo exemplo que eu mostrei para vocês, e se vocês olharem, eu tenho aqui embaixo vocês conseguem ver meu cursor, não? Sim. Vocês têm aqui embaixo o chão de fábrica, vocês têm aqui os computadores industriais, e aqui em cima é a parte corporativa. E se vocês olharem, está perfeito. Ó, o que eles fizeram? Eles colocaram um firewall que protege, ou que isola a minha planta industrial da minha planta corporativa, e eles colocaram outro firewall que protege a rede corporativa da internet. Beleza, eu estou seguro agora. Deixa eu mostrar para vocês um problema que eu posso ter. Então, eu tenho o firewall aqui e tenho o firewall aqui que vai me proteger. Olha que interessante. Olha o que eu fiz agora. Mesmo eu tendo esse firewall e esse firewall aqui embaixo, eu precisei chamar um terceiro para corrigir um problema em um dos meus equipamentos. Ele veio e colocou um PC na minha rede. Dá para perceber agora que não faz diferença eu ter nenhum desses dois firewalls? Olha o que vai acontecer com o meu processo. Quando eu fizer isso, se ele tiver um vírus nesse computador, olha o que vai acontecer. Esse vírus, ele vai começar a propagar por toda a minha rede, e se for um vírus de negação de serviço, onde eu vou derrubar toda a minha disponibilidade, esse sistema, esse vírus, ele vai daqui a pouquinho ser espalhado para todos os meus computadores, e como o computador ele tem uma placa na rede de planta e na rede de controle, ele também vai parar a rede de controle, e como eu não tenho mais disponibilidade, todos os meus sistemas de processo, PLCs, inversores de frequência, até sites remotos, eles param de trabalhar, simplesmente porque um cara entrou na minha rede e eu não tinha previsto isso. Ah, Newton, mas eu tenho firewall corporativo. Tem, mas não foi o suficiente, porque o problema já estava dentro de casa, né? E a minha rede parou de funcionar, apesar de eu ter gasto muito dinheiro com o firewall corporativo e com o firewall de separação entre planta e corporativo. Esse é um exemplo. Eu tenho aqui mais um exemplo para vocês, o mesmo desenho, tá? Só que agora eu vou pegar essa pequena ilhazinha aqui, ó, e eu tenho um switch aqui onde uma pessoa ou cometeu um erro de configuração do meu switch, ou porque fez uma bobagem qualquer na configuração. Olha o que acontece. Toda essa rede, porque ela não tem separação nenhuma, ela vai ser congestionada. Se ela for congestionada, a rede aqui vai parar, ou seja, o meu processo parou de funcionar novamente. Perceberam, gente? Se alguém fizer uma bobagem no meu sistema, e meu sistema não estiver isolado do resto, e protegido de uma forma diferente do que só a segurança por perímetro, eu vou continuar tendo problema, independente de quanto eu gastei já nessa minha segurança perimetral, tá? São coisas diferentes. A segurança perimetral serve para uma coisa, mas quando eu falo na indústria, eu tenho que ter coisas além da minha segurança de perímetro. Muito bem. Eu não quero inventar a roda, e nem faz sentido, então, toda vez que a gente fala em política de segurança, a primeira coisa que a gente busca são alguns padrões de segurança que podem nos ajudar, né? E aí a gente começa a trazer mão do que a gente chama de padrões ou frameworks de segurança, né? Então, frameworks de segurança, eles são usados muitas vezes como orientação e algumas vezes como regulamentação, né? Eu vou dar um exemplo. A tal da nova lei de proteção de dados, ela é uma regulamentação, todo mundo tem que usar. A gente não tem aqui no Brasil ainda, mas se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, todas as empresas que trabalham com energia, produção, distribuição e geração de energia, eles precisam de uma norma chamada NERC,
que define todos os processos de cibersegurança para essas empresas, né? Hoje, no Brasil, nós não temos nenhuma norma para a indústria ainda, mas nós temos o que a gente chama de best practices, que são esses frameworks que vão nos dar uma regra ou uma orientação do que eu preciso fazer para melhor proteger a minha indústria. Ou seja, não é o Newton que está falando, tá bom? Isso são normas usadas mundialmente, e eu vou falar para vocês de uma norma específica, que é a ISA 62443, que é a norma mais aplicada nas indústrias de forma geral, tá bom? Então, deixa eu começar a mostrar para vocês aqui. Antes de falar do padrão, eles são melhores práticas, né? Funcionam como um guia de trabalho e muitas vezes eles têm conformidade legal, são necessários que eu faça isso. Mas não é porque eu tenho um padrão definido ou escolhi um framework que eu tenho a garantia de que o meu processo está seguro. Segurança cibernética envolve pessoas, softwares, hardware e comportamento, que é o mais importante, tá? Então, a gente precisa que tudo isso trabalhe de uma forma bastante simples. Aqui a gente tem alguns padrões, eu não vou me alongar em todos eles, mas esse aqui são alguns frameworks que eu coloquei. Se vocês olharem, a NEI 0809, a NERC e a NERC-CIP, por exemplo, elas são regulamentadas, ou seja, quando eu falar de usinas nucleares, nos Estados Unidos e Canadá, ou concessionárias de energia, eu tenho que seguir essas normas de cibersegurança. E as outras, elas ainda não são regulamentadas, mas elas servem como uma best practice, né, uma melhor prática para que eu possa ter o processo funcionando. Que é aquilo que me pergunta, mas por que eu tenho que fazer assim? Quem disse? Está aqui, ó. Isso é um padrão, isso é um plano de desenvolvimento que vai te dizer por que você tem que usar a segurança dessa forma, né? Não é o Newton que disse, não é o Pedro, não é o João, é uma organização feita por membros que trabalham nas mais diversas indústrias no mundo inteiro que definiram essas melhores práticas, tá bom? Então, essa informação bastante importante aqui. Vamos lá. Eu vou falar basicamente para vocês de uma importante que a gente vai usar muito na indústria, que eu escolhi para falar para vocês, que é a IEC 62443. Ela foi definida pela ISA, e antes ela era chamada de ISA 99, tá bom? Então, ela é especialmente desenvolvida para controles de automação, para sistemas de controle de automação, ou seja, efetivamente para a indústria. Se vocês olharem, ela é dividida em quatro grandes grupos, né? Que são os componentes em si, os sistemas como um todo, os procedimentos e políticas. Lembra que eu falei? Não basta eu ter só o hardware ou só o software, eu tenho que ter os procedimentos para que esse meu sistema funcione da melhor forma possível, né? Quando eu falo de componente individual, quando eu falo de switch, roteador, dois padrões são importantes para eles, né? Que são a 6244341 e a 6244342, que definem as requisições técnicas do produto para que ele possa ser considerado seguro numa aplicação industrial no tocante à cibersegurança, tá? Então, aquela preocupação que eu falei para vocês, que a gente da automação não tinha há 10, 15 anos atrás, os novos produtos já tem que ter, né? Porque eles têm que ser compliant tem que ser compliant com essas novas tecnologias que o mercado está trazendo para a gente, ok? E quando eu falo de sistema, o que eu quero falar para vocês aqui é da ISA 62443.3.2, que é o que a gente chama de características de zonas e conduítes. Isso, para mim, é o mais importante quando eu falo em definição de processos de segurança dentro de uma indústria, seja ela qual for, tá? Isso aqui é o que a gente chama de defesa em profundidade, ou seja, eu saio daquela defesa perimetral que eu mostrei para vocês e a gente começa a trabalhar num padrão de defesas de profundidade. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho como isso vai funcionar. Vamos lá, defesa em profundidade de acordo com a regulamentação IEC 62443. Bom, olha aqui, na verdade, a gente vai aprender com o que a história já nos ensinou, né? Então, olha aqui, imagine que eu tenho um castelo medieval, e se vocês olharem esse castelo medieval, a gente tem nele uma série de
sistemas de segurança. Então, vamos lá. A gente consegue enxergar aqui, por exemplo, o fosso, a gente consegue enxergar aqui os pontos de entradas separados e controlados por portões. A gente tem portões em todos os lugares que vocês possam imaginar. A gente tem muro primário, muro secundário, a gente tem os arqueiros e assim por diante. O que é importante aqui, gente? Eu não sei se está claro para vocês aqui, mas além de ter várias etapas de segurança, eu tenho processos diferentes de segurança. O fosso funciona de uma forma diferente da do muro, que funciona diferente dos arqueiros e assim por diante. Então, a história nos mostra que para ter um bom sistema de segurança, eu tenho que ter vários níveis de segurança e mais do que isso, cada um desses níveis, ele tem que ter uma tecnologia, um processo de segurança distinto do anterior, porque senão fica muito fácil, né? A pessoa entra no primeiro, descobriu como entrar no primeiro, ela vai abrir todos com muita facilidade. Não faria o menor sentido em relação a isso, tá bom? Então, e o que eu quero dizer para vocês agora é fazer uma rede em profundidade. Então, aqui eu tenho uma rede industrial aberta, e que eu quero dizer isso aqui, ó. Olha o que eu quero fazer. Eu quero dividir essas minhas ilhas, ou essas minhas aplicações, em sistemas diferentes. E cada sistema diferente, eu vou trabalhar com seguranças diferentes. Então, eu estou colocando aqui um Port Security, estou colocando um Firewall que trabalha com DPI, que é o Deep Packet Inspection, ou um Firewall que é a Stateful Inspection, vários tipos de segurança diferentes, mas que permitem que eu trabalhe da melhor forma possível para isolar os problemas, não só proteger, mas também isolar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês num exemplo bastante simples. Ah, uma coisa importante, aqui eu coloquei também que eu preciso ter o monitoramento do meu processo. Lembre, toda vez que alguma coisa acontecer no meu sistema de segurança, eu preciso ser informado que aquilo aconteceu, porque eu tenho que saber aonde foi gerado aquilo, se a pessoa conseguiu acessar o meu sistema de proteção e quanto tempo eu tenho para resolver o problema. Então, eu tenho que ter um monitoramento de tudo isso. Vamos lá. A norma IEC 62443, que é a defesa em profundidade, ele trabalha com dois termos bastante interessantes que eu queria conversar com vocês. O primeiro é o que a gente chama de zona, e o segundo é o que a gente chama de conduit. Deixa eu tentar mostrar para vocês o que significa isso. Tá aqui, ó, é muito fácil. O primeiro conceito é o que a gente chama de zona, né? Qual que é a ideia da zona? A ideia é que eu possa segmentar áreas distintas do meu processo, da minha fábrica, e essas áreas, elas são segmentadas não só por áreas físicas, mas também, talvez, por tipo de dispositivo. Então, por exemplo, uma zona, ela não precisa ser tudo próximo. Ela pode ser os PLCs, por exemplo, envolvidos na linha de fabricação 1, ou os IHMs envolvidos na linha de montagem 2, e assim por diante. Ou por área, ou por... como é que eu posso dizer? Por afinidade ou por tipo de equipamento. Então, é dessa forma que a gente pode separar por zonas. Então, aqui está um exemplo, né? Então, a zona, ela é um grupo de ativo físico ou lógico que compartilham requisições de comunicação, requisições comuns de segurança. Como eu disse, ela pode ser física ou lógica, e eu preciso determinar os perímetros. O que é isso? Eu preciso definir o que pode entrar naquela zona e o que pode sair daquela zona segura, né? Então, é isso que eu preciso definir. Então, aqui eu tenho duas zonas. A célula de controle, de produção 3, e eu tenho a sala de controle, onde defini como sendo duas zonas distintas. Muito bem. Quando eu tenho as zonas definidas, o que liga essas duas zonas é o que a gente chama de conduit. Conduit, ele é o caminho que vai ser responsável por controlar o fluxo de comunicação entre essas zonas, tá bom? Então, ele que vai definir quais portas ou serviços podem estar habilitados, quem pode conversar com quem, qual é o tráfego que pode passar de um lado para outro. Quer dizer, a ideia é use a comunicação estritamente necessária para fazer com que essas duas zonas comuniquem entre si. Eu vou dar um exemplo, daqui a pouco vai ficar mais claro um pouquinho sobre isso, tá? Claro, é aqui que entra o nosso o fator importante. Eu preciso proteger o conduit, ou seja,
O conduíte vai ser uma porta de passagens ou para uma zona ou para outra zona. Então, eu preciso proteger esse conduíte, como se fosse aquele portão que isola um muro e o outro muro, no exemplo que eu mostrei para vocês do castelo medieval. Outra coisa importante é que tudo o que tentar passar no meu sistema de conduíte e ele não conseguir passar porque ele foi bloqueado, eu tenho que ter um aviso de que isso aconteceu, tá bom? E como que isso funciona? Bom, outra coisa importante para a gente é o que a gente chama de whitelisting e blacklisting. Qual que é o conceito disso? Vamos lá. Os firewalls convencionais, eles normalmente trabalham com o que a gente chama de blacklisting, né? O blacklisting, como é que ele funciona isso? Ele é basicamente como funciona um antivírus. O que é o antivírus? Quando você faz o download do antivírus, ele vai olhar lá, ó, eu já sou capaz de entender este vírus, ele tem um banco de dados de todos os vírus que ele pode proteger. Então, se uma tentativa de um malware ou de um vírus entrar naquele firewall, ele vai olhar, bom, aqui está entrando o vírus X. Aí ele olha no banco de dados dele e fala, ó, vírus X, você não pode entrar. Ele vai lá e passa. Tudo bem? Ele vai lá e bloqueia. Por outro lado, se chegar lá um YXYZ e o firewall olhar lá, YXYZ, eu não tenho isso aqui na minha lista. O vírus pode passar. Por isso, a necessidade de eu ficar com frequência atualizando esse meu banco de dados. É isso que a gente chama de blacklisting. Tudo bem, né, gente? Ficou clara essa ideia? Claro. Muito bem. A gente, na automação, e agora os novos firewalls, ele começa a trabalhar com o que a gente chama de whitelisting, que na verdade são listas de permissões. Diferentemente de eu ter uma lista de tudo que eu bloqueio, eu faço ao contrário. Eu tenho uma lista só daquilo que pode passar. Faz muito mais sentido, né? Porque eu verifico, olha, da zona 1 para a zona 2, só pode passar a comunicação entre esse modelo de PLC e este modelo de supervisório. Todo o resto é bloqueado. Acabou. Se eu colocar um vírus ali dentro, o firewall, olha, você não é esse protocolo que eu tenho permissão para passar. Está bloqueado. Então, a gente hoje, as tecnologias modernas, trabalham com a ideia de whitelist, no sentido de que eu defino quem efetivamente pode passar de um lado para o outro. Tá? Então, faz muito mais sentido a gente trabalhar dessa maneira. Muito bem. Então, agora, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Vocês já viram essa rede aqui, e percebam que agora eu criei algumas zonas de segurança aqui. Olha o que aconteceu. Chegou o vírus, olha o que aconteceu. Percebam que a rede da planta para cima parou de funcionar, mas os meus firewalls, eles protegeram todo o sistema e, mais do que isso, alarmaram aonde o vírus aconteceu. Dá para perceber que essa função tem muito mais sentido do que a anterior, gente? Porque a pessoa entrou com o vírus dentro da minha planta e as zonas, elas foram protegidas porque aquele tipo de comunicação não podia passar dentro do meu sistema. Cada firewall protegeu a sua zona. É isso que a gente chama de defesa em profundidade. Agora eu vou dar aquele outro exemplo. Olha lá, ó. Lá embaixo eu tive um problema na configuração, ou eu fiz uma bobagem na configuração. Perceba que essa célula para de funcionar, mas todas as outras células continuam funcionando normalmente, porque o firewall bloqueou qualquer problema que fizesse com que aquela comunicação defeituosa, ou aquele vírus, ou aquele como é que eu posso dizer, aquele broadcast, por exemplo, ali bloqueasse a comunicação e diminuísse a disponibilidade de toda a minha rede. Tá? Então, eu consegui, lógico, você vai falar, Nilton, mas todos aqueles PLCs ali daquela área pararam, claro, mas se eu não tivesse aquela zona definida, não era só aquela área que ia parar, toda a minha planta iria parar, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a questão de segurança em profundidade. Muito bem. Rapidamente, né, quando a gente fala de segurança, o que vem na nossa mente é sempre o firewall, né? E o firewall, ele é um mecanismo de hardware ou de software que a gente usa para controlar e monitorar o tráfego de rede. Ele é sempre baseado, não sempre baseado, mas na maioria das vezes, por
o endereço IP fonte, o endereço IP destino, ou pelo número de portas do protocolo de comunicação. Então, ele fica olhando aquilo, se eu não tiver nenhuma daquelas portas ou daqueles IPs permitidos na minha lista, eu não deixo passar, tá? Então, é isso que ele faz. Então, a gente usa os firewalls para proteger contra os ataques de redes inseguras, para esconder a nossa infraestrutura, controlar acesso, e por aí vai, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que existem diferentes tipos de firewalls, né? E mais do que isso, né? A função principal de um firewall, ele é sempre fazer filtragem de pacote, né? Como eu já disse para vocês, ele é um dos componentes principais nesse controle do fluxo de informação de um lado para o outro, né? E como eu disse, apesar do nome firewall ser genérico, existem vários subtipos de firewalls que vão ser mais adequados para um tipo de aplicação ou para outro tipo de aplicação. E lembre-se do que eu falei, né? A melhor defesa, ela tem que ser sempre aplicada pelo dispositivo correto, usando a funcionalidade correta no lugar certo, né? Senão não faz sentido a gente usar um firewall. Bom, como que eu protejo a minha rede de forma geral, né? Então, vamos lá. Os firewalls, eles têm que sempre ser utilizados não sozinhos, eles têm que ser usados em combinação com soluções de software. Aqui, eu coloquei algumas siglas, FIM, que a gente chama de File Integrity Monitoring, SCM, que é Security Configuration Management, SIM, que é Security Information and Event Management, ou seja, eles são softwares que vão me permitir verificar se eu tenho vulnerabilidades e se quando essas vulnerabilidades chegaram, se elas foram bloqueadas ou não pelo meu processo. Mais do que isso. Antes dos firewalls, eu mostrei para vocês ali, a gente tem uma série de switches e roteadores. A minha experiência de mais de 25 anos no mercado mostra que, por incrível que pareça, a quantidade de aplicações que usam todas as funcionalidades do switch e do roteador é muito baixa. Normalmente, as pessoas ligam os firewalls, simplesmente, os roteadores e os switches simplesmente no modo padrão para que a comunicação aconteça, e a comunicação vai acontecer, né? Porque ela está isolada da minha rede. Mas, para que eu consiga melhor desempenho e melhor segurança, muitos switches e roteadores já têm N funções de segurança que são importantes a gente já habilitar no nosso processo. Ou seja, os switches e roteadores, eles têm que ser uma das camadas do meu processo de defesa em profundidade, né? Outra coisa importante, né? Quando a gente fala de hardware, de switch, de roteador, quanto mais poderoso for esse hardware, a maior funcionalidade de segurança eu consigo colocar dentro dele. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, mas só para vocês terem como referência. Eu posso, por exemplo, desabilitar uma série de comandos não seguros. Então, quando a gente fala, o que são comandos não seguros? Protocolos não seguros. Então, eu estou falando de ping, estou falando de HTTP, que são protocolos que não têm segurança nenhuma. Então, eu posso fazer que os próprios switches bloqueiem esse tipo de protocolos, tá bom? Deixa eu dar mais alguns exemplos para vocês aqui. Aqui alguns exemplos, ó. Isso aqui imagine que isso seja um switch e na minha aplicação eu não estou com todas as portas usadas. O que acontece? É muito comum, tanto na automação, ou como no mundo de TI, a pessoa teve um problema naquela porta, o que ela faz? Ela tira aquela porta, aquele computador ou daquele dispositivo, daquela porta que estava com problema e introduz isso numa porta livre no meu dispositivo. A hora que ele faz isso, todos os processos de segurança baseados em IP ou em MAC address pararam de funcionar, porque aquela porta não tem a lista dos MAC address para aquele funcionamento. Ou seja, posso ter comprometido todo o meu processo. Então, uma das coisas que a gente recomenda é desabilite essas portas. Ou seja, se ele colocar o cabo ali, nada vai acontecer. Eu preciso habilitar manualmente essas portas para que o sistema possa funcionar. Aí você vai falar assim, Newton, mas isso prejudica o meu sistema de manutenção. Lembra que eu falei no começo? Quanto mais seguro for o meu processo, mais comprometido está a agilidade na minha manutenção. Então, a gente tem que pesar
os dois lados. Mas isso evita que um terceiro, por exemplo, entre na minha planta, ache uma portinha lá, deixa eu ligar o meu PC aqui para a gente ver a rede. Para. Você tem que primeiro ver se você tem autorização, não vai colocando tudo de uma vez, né? Outra coisa importante que a gente chama é segurança por porta. Aqui é um outro exemplo. Ó. Então, eu posso pegar uma porta específica do meu switch e dizer, olha, nesta porta só pode passar frames que vierem desses seguintes MAC address. Então, se o cara colocar uma outra porta errada ou colocar um dispositivo que não está registrado na porta do meu switch, o switch não deixa essa informação passar. Mais uma forma de bloquear tentativas de ataque. E eu posso fazer a mesma coisa para endereço IPs, né? Então, por exemplo, eu posso definir no switch dizendo, olha, o IP 192.168.1.25 só pode passar mensagens que for através do protocolo HTTPS. Se for HTTP, bloqueia. Se for ping, bloqueia. E eu posso fazer isso por IP e por protocolo que eu quiser, já no switch, sem necessidade de ter um firewall para fazer isso, né? Então, isso é importante para a gente. E aqui, talvez uma das coisas mais importantes que eu falei para vocês é aquela segmentação. Lembra que eu falei que a indústria tem uma rede flat, né? Todo mundo fala com todo mundo? Uma das formas de eu começar a melhorar isso é criando redes virtuais, dizendo, olha, os dispositivos que estão em verde aqui só fala com quem está em verde. Os dispositivos que estão em roxo aqui só fala com quem está em roxo. E eu consigo minimizar os problemas, porque se tiver um problema de comprometimento na rede verde, ela só contamina a rede verde. Todo o resto continua trabalhando normalmente. Claro, desde que eu tenha a banda disponível no meu processo, tá bom? A gente tem que tomar cuidado disso também. Bom, aqui só para vocês conhecerem, vocês não precisam decorar, depois eu vou deixar com vocês, mas existem alguns tipos de firewalls, né? Então, a gente tem o firewall que a gente chama de Packet Filter, que, na verdade, são as regras estáticas. Muita gente chama isso de ACL, Access Control List, né? São redes estáticas, são regras estáticas que ele faz assim. Toda vez que uma comunicação entrar, ele faz uma pergunta para essa comunicação, e se ele tiver uma resposta positiva, ele deixa passar. Chegou outra comunicação, ele faz a mesma coisa. Sempre regras estáticas, testando toda a comunicação que entra no meu processo, tá? Essa é uma forma de firewall. Outra forma de firewall que a gente fala é o que a gente chama de Stateful Inspection. Aqui ele já é um pouquinho mais inteligente. Como que funciona isso? Ele rastreia a comunicação. O que significa isso? Imagine que você tem o lado protegido da sua rede e o lado não protegido da sua rede. O Stateful Inspection, ele verifica que se alguém do lado protegido fizer uma requisição na rede, a resposta que vier baseada a essa requisição, ele deixa passar. Porém, se for uma tentativa de comunicação vinda do lado externo, não protegido, e ele olhar que não teve uma relação com alguém que pediu a comunicação ela é cancelada. Tá? Então, ele é mais inteligente do que o ACL, tá bom? O ACL eu tenho que medir todas as comunicações, tá bom? E aqui a gente tem uma outra coisa que a gente chama de Deep Packet Inspection. O que é isso? Aqui, na verdade, além de verificar tudo isso que eu falei para vocês, ele abre o protocolo e verifica se eu não estou tentando simular um vírus dentro de um protocolo permitido. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenha deixado passar o protocolo HTTPS entre uma rede e a outra. Eu posso ter um vírus ou uma tentativa de ataque que pega um vírus e transveste esse protocolo, esse vírus de HTTPS. O Deep Inspection, ele vai abrir o protocolo e verificar assim, não, mas tudo bem, esse cara, na verdade, aqui não tem as características do protocolo HTTPS, eu bloqueio. Tá? Então, eu faço vamos dizer assim, um ultrassom dentro daquela comunicação, daquele pacote de comunicação, e verifico se ele realmente é quem ele diz que ele é, tá? Se ele não é só uma tentativa, tá bom? Então, é isso que a gente trabalha. E hoje o pessoal fala muito do NGFW, tal do New Generation Firewall, né? O que é isso, na verdade? Na verdade, ele é um firewall extremamente inteligente, que tem a capacidade de, além de fazer tudo isso que eu mostrei para vocês, fazer sistemas de prevenção de intrusão.
né? Então, ele previne que haja uma intrusão. Por quê? Porque ele começa a monitorar. Então, aqueles softwares que eu mostrei para vocês, o SIM, o FIM, já estão embutidos dentro desses novos firewalls, que a gente chama de New Generation Firewalls, tá? Então, essa é uma característica bastante interessante. Bom, para vocês que trabalham com redes aí, alguns de vocês, quando a gente fala no modelo de 7 camadas, do modelo OSI, a gente tem aqueles 7 camadas aqui, né? Camada física, camada de enlace, rede, transporte. Só para vocês entenderem, cada tipo de firewall, ele age numa dessas camadas. Por isso que eu falei, seria interessante que eu tivesse todos esses firewalls trabalhando no meu processo. Lembra? Cada camada protegida por um tipo de firewall. Então, o ACL, né, que é o Packet Filter, está nas camadas 2 e 3, o Stateful Inspection, camada 4, Deep Inspection, camada 7, e assim por diante. Tá? Então, é importante a gente ter essas características. Bom, o que é importante a gente ter aqui para a gente? Né? A automação, ela adota IP, e tem adotado IP devido a todos os seus benefícios. Isso não é mais novidade. Lembrar que, na automação, a maior preocupação é a disponibilidade do processo e a segurança das pessoas. Além do processo não poder explodir, como eu dei o exemplo, imagine a interrupção de serviço. Imagine que você tenha uma empresa de distribuição de energia e você tem uma interrupção da disponibilidade daquela empresa, e você pare, por exemplo, de alimentar um hospital. Perceba a cascata que eu estou gerando aqui, ou seja, eu começo a ter problemas efetivamente de mortes que podem acontecer porque a rede parou de funcionar, né? Importante, as ameaças e os incidentes e brechas de cibersegurança na indústria são reais e estão aumentando a cada dia. Sugiro que vocês usem sempre esses padrões e esses frameworks, esses planos de trabalho com as práticas, com as melhores práticas, para que vocês possam ter uma boa política de segurança, né? E lembre-se, cibersegurança é mais do que proteger apenas o perímetro da sua rede. A gente precisa ter a mentalidade de criar uma defesa em profundidade. E aqui, eu dei como exemplo para vocês a norma IEC 62443, que fala de zonas e conduítes. Outra coisa muito importante, gerencie a rede, esteja a par de tudo aquilo que aconteceu no seu processo e em tempo real, né? Monitore por alterações, implementando o monitoramento contínuo, né? E sistema de monitoramento de eventos 24 horas por dia. Isso traz muito valor ao sistema como um todo. Ou seja, e o que a gente tem que se preocupar, né? Esteja sempre ciente dos riscos da sua rede. Ela sempre está aberta a novos incidentes. Hoje, a gente não costuma dizer que a minha rede ela é boa quando ela evita problemas. A minha rede ela é tão boa quanto a capacidade que eu tenho de resolver aquele problema, ou seja, de perceber que ele aconteceu e fazer com que o sistema volte a funcionar rapidamente. Isso que é uma rede de alta disponibilidade. Use defesa em profundidade, faça as inspeções de conteúdo nos protocolos, se for o caso, controle o acesso de rede. Lembra que eu falei? As pessoas de fora não são os principais fatores de perda de perda de disponibilidade da minha rede. Isso pode acontecer de dentro para fora, né? Ou seja, importante o monitoramento contínuo das suas ameaças e a transferência do conhecimento. De novo, segurança cibernética, ela envolve pessoas, software, hardware e procedimento dessas pessoas com esses softwares e com esse hardware. Eu preciso de uma política para que todo mundo possa trabalhar. Lembre-se, como a gente gosta de falar em segurança física, o elo mais fraco da minha cadeia é ela que define a capacidade de resiliência que a minha rede tem. Então, quanto mais gente estiver envolvida no meu processo de segurança, mais forte é o meu sistema em relação à segurança que a gente tem para oferecer numa rede, principalmente industrial, tá bom? E claro, a gente não precisa saber tudo, então busque conselhos de consultores de segurança. Vocês têm os melhores aí envolvidos no Brasil, a gente tem pessoas extremamente capacitadas que podem nos ajudar em todos esses conselhos aí, tá bom? Eu fico por aqui.
em relação à apresentação. Antes disso, eu só queria mostrar uma coisa rapidinho para vocês. Nós da Baumier, a gente sabe quão difícil é. Vocês estão vendo minha tela ainda, não? Sim. Quão difícil é aprender todos esses termos quando a gente fala de Ethernet e de cibersegurança. Então, a gente publicou no nosso site um glossário Ethernet de cibersegurança com uma quantidade absurda de termos, tanto de Ethernet como de cibersegurança, e a gente tentou fazer uma coisa um pouquinho diferente, não só a definição, né? A gente tentou explicar o que é cada um desses termos, tá bom? Então, vocês vão ter isso aqui, depois eu posso passar o link para vocês, vocês podem baixar isso à vontade lá do nosso site, tá bom? Então, é interessante para que vocês possam ter pelo menos uma referência mais rápida do que significa esses termos que a gente fala tanto em cibersegurança ou em internet industrial, para que serve, onde eu devo usar, então a gente pôs tudo isso aqui dentro do nosso glossário, tá bom? É isso, do meu lado é isso, estou aberto a perguntas. Sidney? Está sem microfone, Sidney. O professor Sidney também é um dos professores da disciplina, Newton. Bom, professor, obrigado pela presença. Professor, se o senhor quiser, então, digitar, a gente tenta ler também. Pode ser por chat também, né, Newton? Pode ser. Fica mais fácil, porque às vezes não está conectado o microfone. Deixa eu perguntar... Oi, Vai ver que um hacker invadiu o sistema do Sidney, lá que é o nosso especialista. Cortou o áudio dele. Não tinha defesa em profundidade, né? Bom, então, enquanto o professor Sidney não fala, eu queria perguntar uma outra coisa também, Newton. Claro. Eu tenho dúvida com relação a essa conectividade ali por wireless. Você falou de uma pessoa chegar lá na rede da fábrica e plugar, né, um USB ou um notebook na rede, mas naquela figura que você mostrou lá, tinha também alguns roteadores ali que fazem conexão wireless, né? Certo. Então, se uma pessoa vem, por exemplo, com o celular e conecta na rede, claro que ele tem que conectar, mas ele consegue... qual que é o risco de alguém... Ótima pergunta, professor. Eu tenho uma experiência que eu gostaria... aconteceu comigo. Uma vez eu fui chamado para fazer um suporte dentro de uma empresa de aço, fabricação de aço, tá? Quando eu cheguei lá, eu vi todos os equipamentos que a gente fornecia instalados lá, e eu vi um rádio industrial nosso instalado em cima de um painel elétrico, tá? Eu peguei o meu celular, fiz a varredura no meu celular, e eu enxerguei a rede default do produto, cliquei na rede default do produto e coloquei a senha padrão do produto. Olha que beleza. Eu estava dentro da rede do cara, sem nenhum conhecimento. E sem nenhum conhecimento, deixa eu explicar para você. Estatisticamente, 76%, olha esse número, 76% de todos os equipamentos de rede envolvidos na indústria usam senha padrão. Significa dizer que a cada 7 empresas que eu visitar, basta eu entrar na internet e descobrir qual que é a senha padrão daquele produto, eu estou dentro da empresa. Tá bom? Então, o que a gente tem que fazer, professor? Os sistemas industriais hoje, de rádio, ele também tem uma série de criptografias e uma série de seguranças que estão também em acordo com essas normas que eu mostrei para o senhor. Tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso habilitar essas funções, para que ninguém possa simplesmente entrar lá e ter acesso ao que eu estou fazendo. Tá bom? Então, nós temos que ter esse cuidado tanto para a rede cabeada, como para a rede sem fio.
Muito boa pergunta, porque isso acontece mesmo. Às vezes as pessoas se preocupam em proteger a parte cabeada e esquece dessa parte sem fio, né? E isso é muito crítico também. Mas os sistemas industriais, eles já têm características de criptografia, características de segurança, que permitem que você tenha essa mesma norma também sendo utilizada para essas redes sem fio. Tá? Então, elas são protegidas da mesma forma. Tá? Conseguiu, Sidney? Deixa eu ver. Estão Foi. Beleza, ó. Não sei o que aconteceu. O microfone é um fone de ouvido e hoje mesmo eu já usei ele, estava funcionando, e por algum motivo ele travou. Bom, como eu estava falando, vocês não devem ter ouvido. Meu nome então é Sidney, como vocês podem ter visto já, né? Sou professor de automação junto com o pessoal aí da automação, professor Luiz, professor Rui, Celso. Então, a gente trabalha bastante nessa parte de comunicação. Temos a nossa rede dentro do FMS, mas eu já trabalhei bastante com automação comercial também. Então, eu instalei vários servidores, alguns servidores com Firewall, né? E eu usei sempre o IP-Tables. Sempre usei ele com o whitelist. Ou seja, na mesma configuração que vocês fazem aí. Eu bloqueei tudo, depois vou liberando só o que interessa. Então, não é uma tecnologia nova essa daí, porque IP-Tables é bom. Já tem uns mais de 15 anos que eu não uso mais ele, que eu desinstalei. Tá? Uma outra questão também, Newton, é que você falou sobre o endereço MAC, controlando pelo MAC. Bom, não sei se você sabe, mas temos algumas placas aí baseadas em Arduino que eu posso trocar o MAC dela. Então, talvez a segurança por MAC não é mais tão seguro assim, porque eu poderia clonar um MAC de uma outra máquina e acessar a rede. Isso é 100% verdade, professor, tá? Isso é 100% verdade. O que eu gosto de falar é assim, a opção que você não tem é, eu não faço nada, tá bom? Então, eu tenho duas coisas. Eu posso fazer proteção por IP, que é muito pior, que é muito mais fácil eu trocar o IP. Eu posso não fazer nada, eu posso começar a fazer uma proteção por MAC address, tá bom? Lembra que eu falei, só ele não resolve, né? Só ele não vai resolver. Mas, assim, o senhor concorda que para que ele possa entrar o MAC address e eu poder mudar o MAC address, eu tenho que ter um conhecimento e fazer isso? Eu já dei uma bloqueada, não é qualquer um que vai fazer isso, né? Então, a minha ideia é diminuir a facilidade de acesso. Por que isso? Porque quando eu conseguir que aquele MAC que está vinculado ali, alguém tentar entrar, ele vai entrar se ele fizer uma alteração, mas eu tenho a informação de que entrou. Esse é o ponto importante para mim. Eu estou monitorando aquilo que aconteceu. O senhor está perfeito nisso. Não resolve o meu problema, mas ajuda um pouquinho. É isso que a gente tem que ter sempre. Né? Eu só quis mostrar que as coisas não são bem, né? Assim como... 0,1, né? Não é 0,1, não existe isso. Então, essa dificuldade a gente tem também. Né? Perfeito. Tá? Obrigado. Imagina. Obrigado, senhor. E uma outra coisa, Newton, agora na indústria 4.0 o pessoal fala muito de coletar dados e mandar para o tal do Big Data na nuvem, né? Nesse caso, como é que é feita a segurança cibernética? Porque daí vai os dados em dois sentidos, não vai? Então, essa pergunta é muito interessante, professor Rui, porque assim, a automação, ela começou como silo, isolado, eu não tinha comunicação com ninguém, e depois disso, o próximo passo foi, eu vou jogar as informações para fazer comunicação com a nuvem, tá bom? Só que hoje, isso não acontece mais assim. Hoje apareceu uma nova tendência, e na verdade não é tendência, ela é muito mais aplicável do que a gente possa imaginar, é o tal do Edge Computing, tá bom?
Então, antes de eu jogar a informação para a nuvem, eu vou ter que ter um edge para fazer isso para mim, tá? A grande vantagem do... Por que isso? Além da questão de segurança que você comentou, qual que é o problema que eu tinha? Se eu depender do meu processo na nuvem para mandar o meu sistema rodar, eu tenho problema de latência, eu tenho problema de perda de comunicação com a internet, tudo isso pode acontecer, tá certo? Qual que é a função do Edge? A função do Edge é trazer a computação para próxima da borda. Então, o que é crítico acontece ali, ele filtra os dados e esses dados passam a ser jogados para a nuvem. Só que os dispositivos Edge, eles são computadores extremamente poderosos. Ou seja, eu posso ter neles toda a capacidade de segurança que eu tenho nos maiores servidores de mercado, o que não acontece com o PLC, por exemplo. Né? Então, essa questão de segurança, ela começou a ser dividida. Eu tirei do dispositivo terminal, o PLC, o RTU, joguei para o Edge, e o Edge fala, bom, esses dados aqui eu não preciso nem mandar para a nuvem, eu tenho capacidade de trabalhar com ele. Ah, mas agora eu quero mandar isso para a nuvem, sem problema, eu só pego esse dado com todo o sistema de segurança fim a fim que a gente usa hoje e a comunicação se estabelece do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai colocando novas etapas para que isso aconteça, tá? Então, é assim que a gente faz hoje. O que você quis dizer com essa transferência dos dados, Newton? Talvez você diz transferir eles com segurança, no caso, criptografar, alguma coisa assim. Então, o Edge Computer faz exatamente isso. Ele vai pegar os dados que estão trafegando na rede interna, os dados que são essenciais e tem que sair, ele vai criptografar e daí enviar num pacote protegido. É isso? Isso. E aí a gente tem outro ponto importante, professor, que é assim, quando eu pegava os dados do meu processo e jogava para a nuvem, isso é extremamente custoso para o meu processo, porque eu pago por quantidade de transferência que eu jogo para a nuvem. Tá? Então, quando você pega aquele monte de Big Data e joga para a nuvem, sem medo de errar, mais de 50% não serve para nada. Não serve para nada, tá bom? Então, o que eu faço? Eu pego esses dados, jogo para o computador local, que processa aquele monte de, entre aspas, porcaria que está ali, ele escolhe o que efetivamente é importante e só aquilo eu jogo para a nuvem. E quando eu jogo só aquilo para a nuvem, eu tenho muito menos tráfego, menor capacidade de perda de comunicação, e se eu perder a comunicação com a nuvem por algum motivo, ou por segurança, ou o que quer que seja, os dados principais continuam rodando localmente. Então é isso que a gente faz com o Edge Computing hoje. Entendi. Respondi, professor Rui? Sim, muito obrigado. Boa noite, eu queria fazer uma pergunta também. Claro. Meu nome é Lincoln, eu sou da Furukawa, convite do Rui aqui. Tudo bem, Lincoln, obrigado. Tá na praia, né, Lincoln? Como é que é? Tá na praia, tá na... Lá tá meio frio, né? Pelo menos o fundo aqui tem que... Tá certo. Mas tá fazendo até brisa ali, ó. Tá balançando os cabelos aí, ó. Exatamente, tá uma altura aqui. Depois de um dia de trabalho, a gente fica desse jeito, né? Verdade. Florianópolis? Estava em Curitiba aqui, infelizmente, mas tá bom. Então, eu ia fazer a seguinte pergunta, né? Esse tipo de ADIN que você comenta ali, aquele MQTT seria um exemplo de Edge Computing que você comenta? Ou... MQTT é um protocolo de comunicação. Protocolo, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante, Lincoln, a sua pergunta, porque, assim, ó, qual que é a grande sacada do Edge? Além dessa fazer de todo esse processamento local, ele funciona como um gateway de comunicação entre os protocolos de automação e os protocolos de TI, tá bom? Então, o que ele faz? Quando eu coloco um Edge, imagine que você tenha na sua planta processadores PLCs rodando no protocolo XPTO industrial, tá bom? Muito pouco provável que o pessoal da nuvem conheça esse protocolo, porque nuvem é 100% TI. Tudo bem o que eu estou falando? Então, o que eu faço? Eu coloco um Edge Computing, que do lado da fábrica ele tem o entendimento daquele protocolo XPTO, e do lado da nuvem ele entende MQTT, HTTPS e assim por diante. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo, além de todo o processamento local, esse gateway, ele vai funcionar como um gateway do protocolo industrial para o protocolo de TI. Então, essa também é uma função do Edge Computing. O MQTT é um protocolo,
tá bom? Certo. Tá? E o MQTT ele é muito interessante porque ele é um protocolo orientado à mensagem. Tá? O que significa um protocolo orientado à mensagem? Eu posso transferir dentro do MQTT o que eu quiser. Não é só número, eu posso transferir mensagem inteira, número, registro, o que eu quiser. Então, é interessante nesse sentido, porque eu pego um dado, se eu quiser já adicionar nesse dado uma mensagem, por exemplo, eu já consigo, isso vai para o outro lado totalmente pronto. Tá? Então, o MQTT é muito utilizado para esse tipo de aplicação. Bacana, obrigado pela palestra aí, pelo convite. Valeu, obrigado pela presença. Newton, esse Edge Computing que você fala, o pessoal da Rockwell e da Cisco falam muito de cloud e o conceito de fog computing, né? Esse fog seria esse Edge Computer aí que faz a função de fog, não? Sim, basicamente a mesma coisa. É que o fog, a gente diz que ele é pensa assim, a nuvem, ele é uma central de processamento de dados que está longe. Está fora da empresa. Fora da empresa. O fog, ele é uma central de computação que está dentro da empresa. E o Edge Computing é um dispositivo que faz parte desse fog. Não entendi. A gente brinca com esses termos, às vezes significando a mesma coisa, mas esse é o conceito. Esse é o conceito. Perfeito. Ok. Essa é uma palestra interessante, professor. Se a gente puder fazer depois alguma coisa de Edge Computing, a gente pode fazer isso também. Eu acho que vale a pena. Podemos marcar uma outra sessão, né? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Os nossos alunos aí têm alguma questão, alguma coisa? Posso fazer uma pergunta? É o Márcio aqui, professor. Sim, então. O protocolo MQTT, ele pode ser transmitido, por exemplo, em alguns dispositivos, eles são transmitidos via sem fio, esse protocolo. Existe alguma segurança nesse protocolo que pode ser colocada, criptografia, por exemplo? Pode. O MQTT ele pode ser transferido de várias formas. Ele tem o MQTT V1, V2 e V3. E você consegue colocar níveis de criptografias diferentes em cada um desses níveis que você coloca. Você pode fazer até fazer o reconhecimento da comunicação, dizendo assim, eu só quero que esse dado só possa ser entregue se for este e este nó que enviar, mas ninguém pode jogar. Então, eu posso brincar à vontade com a questão de segurança dentro do MQTT. Posso fazer sim. E não consome muito do hardware. Por exemplo, tem uns sensores locais que tem um hardware limitado, né? Por exemplo, o Node MC1 tem um hardware limitado, e ele suporta o protocolo MQTT. Então, ele conseguiria ter uma certa segurança. Sim, o MQTT ele não tem o que a gente chama de ele não tem cabeçalho de cabeçalho que você coloque com um monte de dados para handshake, ele não tem nada disso, porque o MQTT ele manda e ele não se preocupa a princípio se você respondeu ou não, entendeu? Se você recebeu ou não. Então ele não tem protocolos de handshake, então ele não sobrecarrega a mensagem. Então ele é extremamente limpa e livre e leve, né? Para a comunicação em si. Por isso que ela é muito usada na comunicação entre edge e nuvem, tá bom? Porque fica bastante tempo isso. Obrigado. Aproveitando, Newton, o Márcio, que acabou de falar, ele é mais um professor nosso da área de automação, que ele a gente não tinha apresentado ele no início da palestra, então agora você o conheceu. Obrigado pela presença, professor. Eu tinha comentado do Márcio, que ele não tinha entrado na época ali, na hora que a gente estava conversando, mas eu tinha comentado do professor Márcio Sodré também, que era também da disciplina, né? Agora, Newton, aproveitando, eu queria perguntar outra coisa. Você passou ali toda a parte teórica, ali, toda a parte de cibersegurança, mas de que forma que a Balme pode ajudar a gente? Porque temos alunos ali, tem pessoas que tem o Lincoln da Furukawa, tem o Marcos, tem o Adriano, que eventualmente eles queiram implementar a cibersegurança na fábrica deles, né? E eu queria perguntar assim, como que a Balme pode ajudar, com que tipo de solução pode a Balme oferecer para esse pessoal aí? Tá.
Vocês lembram quando eu mostrei a rede, eu segmentei aquela rede, né? Tudo que tiver vinculado à comunicação de dados, a Balmier consegue oferecer. Então, a gente oferece desde a parte de switches, roteadores, firewall, rádios industriais, software de gerenciamento, inclusive ajuda na implementação disso dentro da empresa, tá bom? O diferencial nosso em relação a talvez outras empresas, é que a gente trabalha especificamente para a indústria, tá bom? Então, o nosso hardware, ele é para a indústria. O que eu estou querendo dizer com isso, para deixar bastante claro, é que, assim, se eu pegar um switch que eu vendo e um switch Tricom, o meu custa 10 vezes mais, tá bom? Porque o meu, ele é industrial, todas as normas de temperatura, blá, 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 aquele monte de coisa que a gente fala. Ah, não faz diferença, tá bom. Deixa rodando dois anos lá e deixa parar o teu processo, depois você me fala se vai fazer diferença ou não você usar um equipamento industrial. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Mas assim, toda a parte de conectividade, switches, roteadores, gateways, computadores edge, firewall, rádios industriais, tudo isso a gente fornece. Esse é o nosso know-how, esse é o nosso expertise. Ok, obrigado. O Luiz falou que alguém tinha levantado a mão, né? Quero fazer uma pergunta, hein? Ei, Rui. Vai lá. Posso fazer? Claro. Ô, Newton, prazer, Newton. Adriano, sou da PUC lá. Bem. Parabéns aí pela palestra, nossa, parabéns mesmo. Obrigado. Bem técnica, assim, com vários assuntos, vários itens bem plausíveis, assim, eu aprendi um monte. Na verdade, a minha pergunta vem um pouco na esteira do Rui aí, o Rui quase roubou a pergunta aí. A gente que é mais da indústria, assim, a gente já fica pensando em aplicações, né? O que a gente vai ganhar com isso, né? Então, na verdade, eu tenho lido algumas coisas aí que o pessoal já tem conseguido fazer controle de fábricas, automatizado já, e junto com nuvem e tal. Na verdade, a minha pergunta vem junto com uma tiração de dúvida aí também, né? Você consegue fazer um controle de uma fábrica total, automatizado, sim, certo? E daí, em termos de segurança, então vamos focar na segurança. Os sistemas de segurança que eu vou usar para essa fábrica, eles têm que ser especiais aí? São mais caros? Na verdade, Adriano, o que você precisa é entender aonde você vai instalar esses dispositivos, tá bom? Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes eu preciso instalar um dispositivo dentro de um painel elétrico porque ele está dentro de uma subestação, tá bom? Então, esse equipamento, ele tem que ter as normas de subestação elétrica, IEC 61850, por exemplo. É isso que torna o equipamento mais robusto para ficar rodando 5, 10 anos que nem o seu relé de proteção. Então, essa é a preocupação que você tem que ter. As tecnologias internas envolvidas de segurança, eles são basicamente iguais ao que você tem num equipamento comercial, tá bom? A diferença é essa. Tá? Então, é aí que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, assim, eu poderia usar eu não quero falar de marca, mas eu poderia ir lá, por exemplo, nas casas americanas e comprar um firewall? Pode, vai funcionar por 3 meses, mas vai funcionar. Vai funcionar. Entendi, estou começando a entender. Então, na outra palestra também o palestrante comentou isso aí, que a grande diferença é no custo, pela durabilidade e pela segurança do equipamento. Só para você entender um pouquinho, quando a gente fala, você conhece processo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, lá um PLC, por exemplo, ele vai rodar lá por 20 anos sem parar, né? Se eu coloco um PC normal, depois de 4 anos ele não aguenta mais. Por que isso? Primeiro, pelo tipo de construção, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de equipamento industrial, tanto de controle como de comunicação, eles são feitos sempre sem ventilação forçada. Então, existe uma tecnologia absurda para que você tenha ventilação por aletas. Por quê? Porque a gente sabe que se eu tiver um motorzinho ali, ele vai falhar logo, logo, logo. Quando eu tiver pó, quando eu tiver metal suspenso, ele vai falhar. Eu já não tenho isso, então tem uma tecnologia envolvida ali. Outra coisa, a temperatura de um equipamento Office, ele vai normalmente, você vai ver lá, ele vai de 0 a 40 graus. Os equipamentos industriais, não os nossos, mas os equipamentos industriais vão de menos 40 a mais 70 graus. Que eu rodo dentro do meu processo. Né? Então, o que significa isso? Você sabe que quanto mais alta a temperatura, menos vida útil tem o meu componente. Só que eu tenho que garantir que o MTBF desse produto continue sendo de 15 anos.
Então, eu tenho que colocar equipamento de muito maior qualidade. Então, por isso que o preço vai mudando, entendeu? E eu tenho as certificações, né? Então, o que são certificações? Imagine que você queira trabalhar numa aplicação ou numa plataforma offshore, por exemplo, ou você quer trabalhar numa aplicação, você quer trabalhar no armazém de fertilizante. Parece bobagem, mas o fertilizante ele é tão corrosivo que em 4 meses tudo que é eletrônico vai para o beijo. É assim que funciona. Os equipamentos industriais que trabalham num ambiente desse, eles têm uma resina que a gente chama de conformal coating, que todo equipamento eletrônico é protegido por essa resina. E eu posso rodar lá dentro. Ele não vai parar em 6 meses, ele vai demorar 3, 4, 5 anos, vai embora, sem problema nenhum. A mesma coisa para a área marina, né? Como é que eu faço para isso funcionar? Né? A gente tem produtos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a General Motors, por exemplo, todos os switches da General Motors ficam fora do painel. Só, pô, mas fora do painel? Fora do painel, por quê? Porque eles usam o invólucro IP67. Cara, você pode jogar água lá dentro naquele equipamento que ele não para de funcionar. Então, são essas diferenças. Ah, mas é bobagem. Tá bom, cara. Eu não vou pagar 5 vezes mais. Não pague, cara. Para a sua fábrica por 10 minutos, depois você vai ver o que vai acontecer com você. Esse é o ponto. A disponibilidade do processo. É isso que é importante. É tudo igual? É, mas tem aplicações e aplicações. Mal comparando, é você comprar, por exemplo, uma Ferrari para brincar de offshore com ela, né? Off-road com ela. Não faz o menor sentido. É um carro fantástico, mas não faz o menor sentido. Não, perfeito. Ei, Rui, só mais um pouquinho, encaminhando mais para aquela questão, entendeu? Eu fiquei curioso, na verdade, vai gerando curiosidade, né? Só para a gente voltar àquela questão do hacker lá, da intrusão lá. Como eu vou ter um sistema em nuvem e tal, eu posso ter casos de afetar o controle da minha fábrica, lá, digamos, que tem uma invasão ali. Esse sistema de segurança, que agora vocês devem estar trabalhando com isso, né? Ele tem algo especial, com certeza ele tem várias coisas que você explicou ali, né? Então, em que sentido, assim, que entra essa parte de... Só para você entender um pouquinho, ó, a gente tem controle de vulnerabilidade. O que é um controle de vulnerabilidade? Imagine que você tem todos os seus equipamentos configurados na sua planta, tá bom? Sejam eles PLCs, sejam eles equipamentos de comunicação, switches, roteadores, o que quer que seja. Quando você faz isso, o sistema ele entende o que é o baseline do teu processo. O que é o baseline do teu processo? Olha, esta é a comunicação normal que eu entendo no dia a dia. O sistema consegue, ele é inteligente, ele vai detectar essa informação, inteligência artificial, tá bom? Eu consigo entender. O que eu estou querendo dizer? A máquina A normalmente usa tanta banda para falar com a máquina B, e assim por diante, tá bom? A configuração desse switch tem essa cara, a configuração desse tem essa cara. Isso ele sabe porque ele lê todas as configurações. Legal. E isso é um monitoramento contínuo de vulnerabilidade. Vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, você mudar a configuração de um switch, o sistema alarma, fala, olha, o switch X teve uma configuração uma alteração de configuração. Aí você fala, bom, mas pode ser verdade, né? Eu precisei fazer essa alteração. Então eu vou lá no sistema e falo, ó, considere agora esse novo baseline como real. Opa, eu não mandei ninguém fazer. Quem fez? Tá lá, ó, fulano de tal fez essa alteração. Não era para fazer. Ou então, ninguém fez, foi um vírus que tentou entrar no meu processo. Eu faço isso continuamente. Por exemplo, eu consigo verificar que a comunicação entre um PLC e uma IHM, ela deveria funcionar numa base normal de comunicação. Se, por exemplo, eu fizer um backup, você concorda que o tráfego vai ser muito maior? O sistema alarma, ó, tem alguma coisa errada aqui. Era para ter feito o backup agora? Era, beleza, sem problema. Não era, opa, ó, eu tenho um ponto de vulnerabilidade acontecendo. Além disso, lembra que eu mostrei para vocês o ICS CERT, que é aquele leak com todas as vulnerabilidades? O sistema, ele lê, isso aqui é uma coisa, parece, depois eu mostro na prática para vocês, a gente faz uma simulação, ele consegue ler a versão de firmware de cada switch, a versão de firmware de cada PLC, a versão de firmware de cada RTU, e joga isso para a nuvem e fala, olha, isso é que eu tenho. O cara fala, esses caras estão com essa vulnerabilidade, essa. Agora depende de você tomar uma ação, porque você vai fazer com essa vulnerabilidade. Então o sistema fica te monitorando 24 horas por dia, cara. Então assim,
cara pode entrar? Pode entrar. Por quê? Como eu falei, às vezes eu detecto que eu tenho uma vulnerabilidade, mas eu não posso parar aquela máquina para atualizar o firmware agora. Talvez esse seja o gatilho que o cara tem. A palavra é monitoramento, né? Monitoramento. Beleza, ó, Milton, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, hein? Obrigado você. Obrigado. Newton, você, pelo que você me falou, a gente tem toda essa parte de preocupação de montar uma arquitetura de segurança boa também, né? Subdividindo em zonas, em células, tudo mais, mas me parece também que o procedimento e a manutenção desses sistemas parece ser um ponto bastante importante, né, que você falou que basta um cara me colocar ali um access point, por exemplo, com a senha padrão, que qualquer pessoa entra por ali, né? Pois é. E hoje a gente tem bastante máquina que você compra a máquina já vem com um access point, né? O Marcos, que está aí na palestra também, ele fabrica algumas máquinas ali, e ele dota essas máquinas com alguns access points para dar possibilidade de conexão dessa máquina com um tablet, por exemplo, ou um celular, para ele poder operar a máquina de forma remota, né? Então... Só para você ter uma ideia, professor, esse negócio é tão crítico da senha padrão, tão crítico, que em janeiro de 2020 foi lançada uma lei nos Estados Unidos, que agora também funciona na Europa, que todo produto que for instalado nos Estados Unidos, ou que for fabricado para ser usado nos Estados Unidos, eles têm que ter a possibilidade de você, na primeira inicialização, ser obrigado a trocar a sua senha. Tá? Então, todos os equipamentos industriais que nós vendemos hoje já são assim. O cara, quando liga, tem a senha padrão, ele é obrigado a mudar, senão ele não consegue mais mexer. Então, o sistema vai evoluindo nesse processo. Mas e as coisas antigas, né? Esse é o ponto. O que a gente faz com as coisas antigas? A gente tem que monitorar. Esse é o ponto, monitoramento. Mas um dos pontos que eu também acho que por que as pessoas deixam com a senha padrão é que a pessoa muda a senha, esquece, e depois ninguém mais sabe qual que é a senha. Né? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aí a gente vai numa outra linha. Existe agora o que a gente chama de cofre de segurança, que é controle e gerenciamento de acesso, tá bom? Nós trabalhamos com uma empresa que faz esse tipo de solução. O que é isso? Isso aqui parece brincadeira, mas é assim, ó. O que o senhor está falando é verdade. Imagine que eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários, tá bom? Eu tenho que ter uma senha para cada um desses 1.000 funcionários, e depois eu tenho N equipamentos, uma senha específica para cada equipamento e assim por diante. Foi embora o funcionário, lá vou eu de novo, troco a senha do funcionário. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Então, esse negócio vira uma bola de neve. O que é esse controle de acesso? O controle de acesso, ele é um software, uma plataforma de software, que você coloca antes de todas as pessoas que forem acessar o teu sistema, seja ele um PLC, seja ele uma rede, seja ele um computador, o que quer que seja. O que esse cara faz? Eu cadastro nele todos os meus usuários e falo, agora você, software, gerencia para mim a senha de todo mundo. Olha que interessante. Todas as vezes que eu for acessar o meu switch, o software gera uma senha diferente e carrega no switch. Eu não sei a senha que ele está usando. Quando eu for embora, eu não tenho que me preocupar, porque eu não sei a senha que ele está usando. Eu não sei a senha que ele está usando. O que isso me traz de benefício? Primeiro que eu não preciso me preocupar com senha. Ele troca a hora que ele quiser, toda hora que o sistema quiser. Se alguém de fora quiser entrar no meu sistema, eu simplesmente falo, olha, a senha sua de acesso é Newton Fernandes. Ah, mas e a senha do switch do PLC? Não se preocupe. O sistema faz isso para você. Percebeu a vantagem que eu tenho disso? Então, o sistema, a gente chama de cofre de segurança, ele faz esse gerenciamento de acesso. E mais do que isso, quando eu faço esse gerenciamento de acesso, eu, gerente da planta, eu tenho a possibilidade de habilitar a gravação de toda a comunicação que foi feita. Então, por exemplo, se eu estiver monitorando a Monique, por exemplo, e ela fizer o acesso, eu vou gravar tudo o que ela fez, e aqui vem uma vantagem. A gravação, ela é permitida por lei, porque ela é criptografada, tem a lei que permite isso, então eu consigo fazer isso.
Isso ajuda ela também, né? Porque se eu falar assim, ó, foi a Monique que fez, eu falo, não fui eu não, ela tem que mostrar para mim que não foi ela. Então, eu tenho tudo isso gravado no que aconteceu. E se porventura a Monique tentar entrar no meu PLC ou no meu switch e dar um comando de eraser, por exemplo, apague tudo, o sistema fala, comando eraser você não pode dar, querida. Desliga o teu acesso. Olha que interessante. Então, eu controlo o que pode ser acessado, quem pode acessar, e ele derruba o que o cara não precisar. Então, a gente já tem essas soluções também prontas hoje no mercado, professor. Entendi. Tá bom. Vou fazer um comentário rapidinho. O outro dia eu aprendi, eu estou fazendo uma pós também, né, federal. O professor comentou que o termo cracker e hacker, eu só conhecia hacker. E o hacker é alguém que trabalha positivamente com a questão de, né, acessar sistemas, e o cracker é um termo mais negativo, né, que a gente normalmente associa ao hacker, né? Não sei se vocês conhecem isso aí também, se faz sentido. Assim, a questão de termo, Lincoln, ela depende muito de como se aplica isso, né? Mas isso que você falou, muita gente fala isso mesmo, né? O hacker, ele é um estudioso de tecnologia, não necessariamente ele está fazendo uma coisa ruim, vamos dizer assim, tá? E o cracker, quando você fala em cracker, você está falando de um cara que desenhou um cracker para acessar um software, alguma coisa desse tipo. Então, é um cara que está usando aquilo para uma função não muito ortodoxa, vamos dizer assim, essa é a ideia, tá? Mas depende de como você coloca essa informação, eles são meio que sinônimos, tá? Leonardo, abre o teu microfone e pergunta, porque senão você não Leonardo, vai ter a resposta. Boa noite, professores. Então, assim, fazendo um gancho aí com a matéria de Indústria 4.0, né? Falando sobre internet das coisas e coisas do gênero, né? Eu leio que tem uma crítica bem grande que eles fazem sobre essas coisas domiciliares, né? Que dizem que vira meio que um ponto de acesso para um ponto de falha, né, nas casas das pessoas, esses objetos com internet das coisas, né? Isso tem algum problema também no ambiente fabril, assim, quando começar? Eu sei que hoje não é tão comum, mas futuramente, quem sabe? Sem dúvida, Leonardo. Assim, segurança é sempre crítico, tá bom? Segurança é sempre crítico. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, deixa eu colocar para vocês aqui a minha tela de novo. Depois eu vou te responder com mais detalhes, Leonardo, mas só para você entender o que eu estou falando. Estão vendo a minha tela aqui? Sim? Sim. Perfeito, Newton. Ok, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, Shodan I/O. Já ouviram falar disso ou não? Eu não. Tá bom. Isso aqui é o Google. Isso aqui é um Google para comunicações abertas na internet. Olha que loucura isso aqui, gente. Se eu vier aqui e colocar... Imagine um fabricante de comunicação de dados aí que vocês queiram usar. Vamos usar como exemplo o Cisco? Pode ser, não? Pode. Quando eu colocar Cisco aqui e der um buscar, vamos ver se ele vai mostrar para mim o que eu quero aqui. Olha o que ele está dizendo para mim. Ele detectou que existe a bagatela de 4.800.000 dispositivos abertos na internet. E me dá, inclusive, todos os IPs que eu posso acessar esse equipamento. Parece brincadeira, né, gente? Vocês estão entendendo? Vocês caíram da cama, da cadeira aí, porque eu falei, não? Prato cheio para os crackers. Exatamente. E assim, ó, se eu vier aqui colocar qualquer equipamento industrial, eu vou dar um exemplo, Vago, por exemplo, que é um equipamento industrial alemão, não sei se vocês já devem ter ouvido falar da Vago. Eu posso pôr qualquer um, tá, gente? Eu usei aqui porque é o que eu já fiz alguns testes. Percebo que ele mostra para mim que eu tenho 308 dispositivos industriais abertos. E, teoricamente, se eu clicar em cada um desses caras, vamos pegar esse cara aqui, ó, e vier aqui em abrir esse cara, porventura, se o cara não tirou a senha padrão, basta eu colocar a senha padrão aqui, eu acesso a planta desse meu amigo. É de cair o queixo, não é, gente? Isso aí tinha que ser proibido, hein? Cair o queixo, não é? Você só não vai saber qual que você está acessando, né? Pô, isso aí é contra a lei. É de cair o queixo, né?
Então, na verdade, isso aqui, olha, eu tenho todas as informações, cara. O IP que ele está usando internamente, qual rede que ele está. É absurdo isso, cara. É absurdo isso. Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu voltar aqui para a resposta do... Deixa eu parar aqui. Resposta do Leonardo. Então, Leonardo, quando eu for fazer acessos remotos e esse tipo de comunicação aberta, eu tenho que tomar cuidado de usar sistemas que não permitam que isso aconteça. Como que eu faço isso? Hoje, as tecnologias mais utilizadas, né, são as tecnologias que a gente chama de proxy VPN. O que é um proxy VPN? O cara tem um servidor no meio, onde eu ligo, vou tentar explicar para vocês assim, imagine o Skype, todo mundo aqui usa o Skype, tá certo? Se eu quiser falar com a Monique, por exemplo, eu não tenho a menor ideia de onde a Monique está. Eu abro o Skype, o que acontece? Eu mando uma mensagem para a central do Skype e a central do Skype se conecta com a Monique. Tudo bem o que eu estou falando? Eu nunca tenho contato de onde a Monique está. Eu não sei qual é o IP dela, não sei qual é a rede dela. Tudo bem o que eu estou falando? É isso que eu chamo de proxy. As soluções mais seguras hoje na comunicação industrial trabalham dessa forma. Então, eu tenho um dispositivo na minha planta, ele não comunica com outro dispositivo, ele comunica com o proxy, e o proxy comunica com os dispositivos terminais. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Ficou claro o que eu estou falando? Aí eu mascaro o IP aberto. Tudo bem, Leonardo? Ficou claro o que eu estou falando? Sim. Tá? Então, essas são as soluções que a gente tem que usar, principalmente quando a gente fala na indústria. Tá bom? Então, se tivesse, por exemplo, um aparelho lá de internet das coisas e ele conseguisse acesso àquele aparelho, isso não comprometeria nada porque eles estão em redes diferentes? É isso que você disse, mais ou menos? Eu não consigo saber em qual rede ele está. Eu não consigo saber em qual rede ele está. Tá bom? Entendi. Bom, Newton. Oi. Para colocar um pouco mais de emoção aí... Pimenta, vamos pôr mais pimenta aí. Você já viu o browser Tor? Sim. Esse cara é diferente dos outros browsers porque você navega sem um IP sem um IP conhecido. Uhum. Então, é difícil a pessoa que está do outro lado saber quem sou eu, porque eu pego um IP qualquer do servidor deles. Isso, para os crackers, isso é muito bom, porque ele pode navegar e nunca vai ser descoberto. Né? Então, mais uma ferramenta aí que tem que cuidar, né, que é o Tor, que é o browser da Tor. Quando você não quer ser descoberto, é só usar ele. Então, professor, nesse caso, a única forma que a gente tem de minimizar o risco é entendendo como o meu processo trabalha. Lembra que eu falei que eu tenho que criar um baseline de comunicação? Então, se eu consigo monitorar o tráfego de comunicação padrão da minha rede, toda vez que tiver um cara desse, mesmo que eu não saiba de onde ele vem, a tendência é que a minha banda de comunicação, ela suba ou desça quando isso acontece. Então, eu monitorando isso, eu sei que alguma coisa está acontecendo. Não sei de onde veio, não sei quem é, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Né? Então, é aí que eu consigo ter um alerta de que alguma coisa diferente está acontecendo. Mas, sem dúvida, essa tecnologia do Tor, ela não deixa de ser uma tecnologia proxy. Ele usa um cara no meio e eu não sei o que está acontecendo por trás disso. É basicamente a mesma ideia. Legal. Bom. Comentário aqui que eu queria fazer. Aliás, um comentário e um convite, né? Ao Newton e à Monique. Não nesse momento, porque a gente está em pandemia, então todo mundo em isolamento, mas quando isso aí, uma hora, todo mundo, a população brasileira estiver vacinado, bom, vamos rezar para que isso seja o mais breve possível. Deus quiser. Mas, enfim, quando isso acontecer, nada impede que vocês realizem algum evento presencial em Curitiba na UTF-PR, viu? Ótimo, obrigado pelo convite. As portas estão abertas. Até porque tem uma série de questões aí que você falou que eventualmente você quer demonstrar presencialmente aí para o pessoal da indústria local aqui de Curitiba. Sim. Porque quando a gente faz esse convite, na verdade, não é só para a comunidade interna da universidade, né? Certo. Vocês podem aí trazer
os convidados que vocês quiserem. Aliás, nós temos casos aí, até o Rui fez um evento da Festo, em que a Festo, que, enfim, organizou todo o evento, só usou as nossas instalações lá. Entendi. Tá, então, esse tipo de convite aí é bom sempre lembrar, anota aí na agendinha aí. Claro, claro. Porque aí é a Monique aí que faz o marketing, né? Uhum. Sim. Então, tá aí uma oportunidade de fazer o marketing institucional de vocês aí. E por que não, né? Fechar os negócios aí, porque Não, perfeito. O que o Newton falou aí, essas últimas respostas dele, são vulnerabilidades da indústria, né? Não é... A gente não está falando da internet lá do laboratório. A gente está falando de coisas sensíveis, né? Pois é. Por exemplo, o que não falta é CLP, por exemplo, aberto, aí com IP aberto para a rede, né? Pois é. E sabe, gente, assim, e uma coisa que é importante nisso, talvez ajudando o Leonardo também, muita gente acha que está fazendo bem para o sistema, e não tá bom? Porque, assim, na hora do aperto, pô, mas e se eu colocar aqui um acesso sem fio aqui para o cara acessar? Pô, é lindo aquilo na hora, mas ele abriu uma brecha gigantesca para o meu processo. Ou então o cara fala assim, não tem como eu acessar da minha casa, não, tem que tá, mas é só hoje. Aí o cara vai, põe lá um sistema de roteamento, como a gente mostrou, o cara acessa de casa e esquece daquilo. Então vai ficar aberto ad eterno, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por isso que, Adriano, aquela história de monitoramento 24 horas por dia é a grande chave para o nosso sucesso. É a grande chave para o nosso sucesso, tá? Por exemplo, uma coisa que a gente não faz. Não sei se a gente não, né? A pergunta tinha sentido, então. Exatamente. E uma coisa que a gente deveria fazer mais, não é que a gente não faz, deveria fazer mais. Quando eu tenho uma rede wireless, qual que é a função principal dessa rede wireless? É permitir facilidade de acesso ou levar a comunicação onde eu não posso passar fio. Temos que pensar nisso, porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Deixa eu dar um exemplo. Se é levar para onde eu não posso passar fio, vocês concordam que a ideia inicial era, se eu pudesse passar cabo aqui, eu teria 1, 2, 3, X equipamentos definidos para conectar. Não é isso que eu tenho? Se eu estou usando o Wi-Fi para fazer isso, eu tenho que ir nesse produto Wi-Fi e definir. Aqui, você só pode ter 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos definidos. Perceberam o que eu estou falando, gente? Só que eu não faço isso. Eu deixo aberto lá, cara. Todo mundo que quiser entrar, vai entrar no meu sistema. E é gozado que quando eu faço isso na minha casa, a gente toma cuidado isso na nossa casa. Mas a gente não está fazendo isso nas indústrias. Né? Então, o cara entra lá, ele consegue acessar, ele consegue entrar na rede. Não pode entrar. Para entrar nessa rede, você tem que estar dentro, ou, como o professor falou, nessa lista de MAC que não é 100% seguro, ou uma outra regra qualquer que eu tenho que ter cadastrado lá dentro, porque senão eu não consigo entrar. Né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Claro que eu estou falando como consultor, é mais fácil para mim, porque no dia a dia, nós temos as questões de manutenção, né? Lembra que eu falei? Quanto mais rigidez eu colocar no meu processo, mais eu vou dificultar o pessoal de manutenção, né? Porque o cara vai ter que ter mais trabalho para abrir uma porta, para fechar uma porta. Mas a gente tem que pensar onde é mais crítico para o nosso sistema, tá bom? E, Newton, eu tinha pensado nesse sentido que você acabou de falar aí. Eu tenho um sistema cabeado e sistema wireless, né? Cable e wireless aí, né? Uhum. Existe alguma diferença, assim, em termos de segurança, assim? Vocês trabalham... Quando que é indicado para usar cabo e wireless? Eu vou te falar, a rede, você só vai ter segurança se você não tiver conexão. Não interessa se ela é fiada ou se ela é wireless, tá? Não interessa, tá? Então, assim, a nossa recomendação como consultor é a rede wireless, ela te dá muita flexibilidade, mas, por outro lado, eu tenho alguns problemas com isso, que é limitação de banda, tem que ter cuidado de fechar o acesso para quem não precisar ter acesso, né? Então tem que tomar alguns cuidados. A velocidade nem sempre é a mesma, o Wi-Fi, ele é sempre compartilhado, né?
Vocês sabem disso, quer dizer, o cara fala, eu tenho lá um Wi-Fi 811.n, que vai a 300 megabits. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Porque se eu tiver 3 pessoas, já é 300 dividido por 2, porque é RAF duplex, dividido por 3. Então, já acabou a minha rede. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, não dá para eu pegar aquilo que é cabeado e falar assim, eu vou usar Wi-Fi, beleza. Não, não é beleza. Né? Então, a recomendação nossa é, se você tiver bloqueios, use o Wi-Fi. Se você não tiver, prefira usar fibra ótica ou cabo. É muito mais interessante. Tá? Perfeito. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Gente, tem mais alguma coisa? Senão, já estão quase 2 horas aqui, né? Dá um pouquinho de folga aí para o Newton também. E isso que o professor Luiz também fez, o convite que ele fez para vocês, é mais no sentido de vocês poderem usar as facilidades da nossa universidade, né? Tá. A gente tem um campus relativamente novo, com bastante espaço, e, assim, vocês poderiam estar promovendo eventos ali na nossa universidade, né? Sem precisar estar gastando dinheiro ali com hotéis ou coisas desse tipo ali. Legal. Ao mesmo tempo, vocês estariam promovendo a nossa universidade também, né? Juntamente com o evento que vocês fossem fazer, né? Então, esse é o convite vindo do nosso coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica. Então... Eu agradeço. Eu acho que a gente, assim, se Deus quiser, no segundo semestre, a gente já pode começar a pensar nisso, que eu acho que é importante, sem dúvida. Então, e a nossa função como instituição pública é isso mesmo, né? De a gente estar auxiliando a comunidade também, né? Não só os estudantes. Legal. Então, Newton, queria agradecer em nome do nosso departamento de mecânica, né? Da instituição Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pela tua disponibilidade e por todo esse empenho de nos passar essa informação, esse conhecimento todo ali e contribuir colaborativamente com o aprendizado dos nossos alunos, do pessoal da indústria também, e da gente mesmo, nossos professores, né? Então, muito obrigado a você e Monique, também para os colegas também que vieram ali para contribuir também com as perguntas e participar, prestigiando o nosso evento também. Muito obrigado a todos. Eu tô colocando no chat aí o meu e-mail, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, precisar de alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? É um prazer... Só um pouquinho, Monique. Pode falar. Não, eu ia falar, ou no contato@balmier.com.br, né, que é o nosso e-mail geral, e aí eu passaria para o Newton as dúvidas que vocês tiverem e todas as questões sobre este assunto ou outros que vocês quiserem também. Legal. Eu, do lado da Balmier, eu queria agradecer essa disponibilidade que vocês tiveram para esse tempo. Eu sei que está tudo corrido para todo mundo, mas eu acho que é muito importante essa troca de experiências. E contem com a gente para aquilo que vocês precisarem, tá? Então, se vocês acharem que a gente pode ajudar de mais alguma forma, nos avisem. Se vocês precisarem de algum tema específico, contem com a gente aqui, a gente pode ajudar da melhor forma possível. Como eu falei, o trabalho nosso da Balmier, principalmente o meu e da Monique, a gente precisa primeiro divulgar a tecnologia, tá bom? Vocês viram que eu prefiro não falar de produto, eu não quero falar de produto, porque o IoT, o pessoal fala muito de IoT, eu vou falar de IoT para um cliente, e falo, não, porque você vai usar... Calma, eu nem sei qual que é o problema do meu cliente, por que eu vou falar que eu tenho que usar este produto ou este produto? Deixa eu entender o que o cara quer, deixa eu entender qual que é o problema, porque o IoT, ele necessita sempre de um case. É diferente de eu vender para ele lá uma mala, né? Eu vender um switch. Qual que é o case? O que você quer fazer? Você quer o quê? Você quer diminuir perda? Você quer diminuir máquina parada? Você quer ter ganho de produtos? Eu preciso entender o cara. Não adianta eu falar para ele, não, você vai usar esse produto. Mas calma, cara, você não sabe nem o que eu quero. Eu não sei o que eu vou, como é que você vai me ajudar. Então, a gente precisa primeiro divulgar tecnologia, passar esse conhecimento para que a pessoa possa falar, eu sei agora o que eu preciso. Depois disso, fica mais fácil ele escolher o produto que ele quiser, né? Então, esse é o nosso trabalho e essa é a nossa filosofia. Então, se a gente conseguiu aqui nessa 1h30 aí de apresentação,
passar um pouquinho disso para vocês e a gente já está bastante feliz. E eu, mais uma vez, agradeço vocês aí pelo tempo e pela paciência. Onde que fica o teu QG lá? Onde que fica a tua sede de vocês em São Paulo? São Bernardo do Campo. São Bernardo, tá. Beleza. Tá bom? Okay. Muito obrigado, então. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, se cuidem aí. Tchau. Até logo, obrigado. Alunos? Será que ficaram os alunos ainda? já depois de 1h40, já todo mundo está... Vocês queriam conversar com eles ainda? Acho que eles foram embora, hein? Tô aqui, professor, tô aqui. Qualquer coisa eu chamo o Prazel de volta aqui, que eu vi que ele está